Boa tarde, Léo Navarro, IDE Brasil. Que honra estar aqui com você hoje, meu amigo. A honra é toda minha, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Quanta história boa de vida, de música, de gestão. É uma honra muito grande. A gente fala tanta coisa, né? Hoje você está seguindo o seu caminho como gestor, professor de gestão em nível Brasil, com atuação mais focada em Minas Gerais. Te acompanho, curto muito o seu trabalho. Sou um fã, né? Sou do outro lado, sou do mercado financeiro. E lá no mercado financeiro a gente encontra tanta coisa, tanta carência disso que você faz, que você ensina. Prazer estar aqui com você. Está aqui meu amigo Léo Navarro, da IDE Brasil. Muito obrigado, Júnior, pelo convite. Prazer muito grande estar podendo participar aqui desse podcast, do Põe na Tela. É uma empresa também que eu tenho assim, acompanhado, né, o resultado de vocês. Fico muito feliz. Nos conhecemos há tanto tempo, ver esse sucesso seu, sucesso dos seus sócios, é muito gratificante e é uma honra muito grande estar podendo aqui estar falando um pouquinho de gestão para vocês aí, para o seu público. Muito bom, Obrigado Léo. pelo convite. Muito bom, parabéns, que honra. Aqui está fácil da gente fazer esse podcast hoje, porque a gente fala tanto, né? A gente se fala tanto sobre isso. Eu acompanho tanta coisa sua e te ligo tanto para a gente alinhar algumas coisas, entender algumas coisas, né? Eu vivo um lado de análises de crédito diversas de empresas de pequeno, médio, grande porte, com um foco maior em médias empresas, no segmento middle, né? Ainda que tenhamos algumas do segmento de varejo, outras um pouco maiores, do corporate, enfim, nós não temos uma limitação, temos um foco num nicho de middle, que são empresas que eu entendo que você também atende. Eu vejo que você começou o seu trabalho muito focado em pequenas empresas e evoluiu para o middle corporate também. Menos corporate, você tem um pouco mais de foco, até pelo perfil essencialista que você tem, né? Não dá para rezar para todos os santos, né, Léo? Eu vejo que você tem enriquecido a vida de muitas empresas, como um professor inicialmente, mas depois eu vejo que você dá sequência, dando uma espécie de consultoria para aqueles empresários que te demandam um pouco mais. Eu queria hoje falar com você sobre isso. Eu queria entender um pouco, a gente enxerga tanta coisa em análise de crédito múltiplas que fazemos no dia a dia. O que você enxerga mais hoje dentro dessas empresas? O que o Léo encontra mais nessas empresas hoje? Quais são as maiores dores e quais são os remédios que a IDE Brasil e o Léo Navarro levam para essas empresas? Juninho, excelente pergunta, cara. As principais dores que a gente vê, a principal, vou falar da principal, tá? Primeiro, são várias. O empresário, toda média empresa e grande empresa, a grande maioria, foi uma pequena empresa no início. Pega a Apple e começou numa garagem, né? Tem vários exemplos aí de empresas que são hoje imensas e começaram pequenas. A grande dificuldade que eu vejo dos empresários é entenderem o papel deles quando a empresa começa a crescer. O cara começa uma empresa na operação. Vou pegar um exemplo simples, uma oficina mecânica. O cara começa uma oficina mecânica geralmente sendo mecânico do carro. Começa e vai, o negócio começa a crescer, começa a contratar funcionários, mas ele não troca esse uniforme, ele não troca essa camisa, ele não percebe qual é o principal papel dele naquele momento, quando a empresa começa a crescer e ir para um outro nível, que ele tem que sair do operacional e ir para o nível mais tático e ficar mais no nível estratégico do negócio, gerenciando tudo aquilo que ele construiu. Essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo, uma das grandes dores que os empresários têm. Na verdade, essa não é a dor. Isso é que geram as dificuldades dele, é essa falta de percepção do papel dele. Ele não evolui a gestão dele como a empresa evoluiu. Ele cresce, mas continua com uma gestão muito, muito rasa, com pouca informação. Muitos empresários, eu chego em empresas que faturam hoje 10 milhões por mês, 5 milhões por mês, 8 milhões por mês, colocar já uma média empresa, né? Quase uma média empresa. O cara mistura dinheiro da pessoa física e da jurídica até hoje. Meu Deus. É misturado, ou seja... É porque nasceu assim. Hã? Nasceu assim e ficou Nasceu assim. assim, ficou assim. Ele nunca separou. A empresa cresceu, ele é muito bom na operação, ele é muito bom vendedor, ele entrega um excelente serviço, um excelente produto, mas a gestão da empresa não acompanhou isso, não acompanhou esse crescimento.
E Isso ele é não muito contrata perigoso. ninguém, né? Ele não contrata ninguém para tocar isso. Ele ainda não enxergou que ele precisa disso. Muitas vezes, quando ele chega lá em você, a dica, às vezes, é muito simples. Segue fazendo o que você sabe fazer, que é produzir o que você produz, mas coloca alguém que entende de gestão para fazer isso para você. Acontece isso? Ou o seu papel é mais ensiná-lo um pouco mais sobre gestão para que ele próprio possa Eu fazê-lo? tenho uma filosofia em relação a isso, tá? Isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Conhecimento não se terceiriza. A execução, sim. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso ser um expert em tudo. Não vou conseguir ser um expert em tudo. Mas eu tenho que ter um conhecimento mínimo até para delegar. Até para contratar alguém para fazer a gestão para mim, eu preciso ter uma base de gestão. Vou trazer um exemplo que acabou de acontecer na minha vida pessoal. Qual que é a grande, né, o grande assunto do momento? IA. Há 1 ano e meio atrás começou IA para cá, IA para lá, IA para cá, IA para lá. Eu não sabia nada desse troço, como a maioria das pessoas não sabiam. Eu fui estudar IA. Hoje a minha empresa tem um processo comercial todo de inteligência artificial. Hoje, se você precisar comprar um produto meu 3 horas da manhã, você vai ser atendido como um humano estivesse te vendendo. Então, eu fui aprender isso, mas eu não executo isso. Eu não tenho nem ideia de como que faz a integração de uma IA junto ao meu processo comercial. Mas eu estudei o necessário para demandar da pessoa especialista para implantar na minha empresa. Então, respondendo a sua pergunta em relação à gestão, no meu ponto de vista é a mesma coisa. O empresário ele tem que se permitir a buscar um conhecimento mínimo de gestão, saber quais são os principais indicadores, o efeito, o porquê saber qual que é, por exemplo, o ponto de equilíbrio da sua empresa. Por que eu tenho que saber o meu ponto de equilíbrio? Quais são as estratégias que eu posso implantar após o ponto de equilíbrio? O que é custo fixo, o que é custo O que é variável? custo fixo, variável? Como é que eu faço uma análise de um fluxo de caixa projetado? Né? Hoje eu vendo com 30 e 60, eu tenho uma demanda de capital de giro devido a esse meu prazo de venda. Se eu passar a vender com 30, 60, 90, 120, isso vai impactar o meu negócio? Como é que eu calculo isso? Como é que eu, no mínimo, tenho uma noção do que exigir do meu financeiro especialista para me trazer de informação? Então, o empresário, ele primeiro tem que ser despertado para isso. São poucos que se despertam para isso. Eles ficam muito na operação e não entendem que a empresa precisa se profissionalizar na gestão também. Ter uma gestão profissional. Gestão profissional não é complexa, é simplesmente profissional. A palavra profissional, muitas pessoas pensam que é complexidade, mas não é. Pelo contrário, a gestão, por exemplo, que o IDEA Brasil faz, ela é simples e prática. A gente não fala uma palavra em inglês. Vocês terem, a nossa linguagem é a linguagem do dia a dia, então ela não tem que ser complexa. Mas o empresário tem que se despertar para isso e eu vejo que eles não, a grande maioria não tem essa consciência. E acaba ficando com uma gestão amadora e aí as consequências disso são muito graves. Você me deu uma dica boa. Você falou de prazo. Quando a gente fala de prazo, a gente fala de mudança de fluxo de caixa. Quando ele muda o fluxo de caixa, falta caixa a curto prazo, ele vai alavancar a sua empresa. Eles erram muito na alavancagem. A gente analisa muito crédito e o que a gente enxerga muito são alavancagens erradas, comprometimentos financeiros errados, mal desenhados e muitas vezes tomados desnecessariamente mesmo. O empresário não pode ver crédito disponível que ele toma e faz mau uso, muitas vezes, nem mal intencionado, entenda. Mau uso por incapacidade de gestão mesmo. De gestão de fluxo de caixa, de tomar um recurso, esquecer que mês que vem tem uma PMT nova para pagar, alavanca, imobiliza muitas vezes o capital, não deixa nem aquele capital no fluxo ali do dia a dia da empresa. Como que você enxerga isso? E onde você imagina que eles possam fazer uma melhor gestão dessa alavancagem? A nossa vida, eu estou te perguntando isso, porque a nossa vida é viabilizar essas alavancagens, é fornecer crédito para empresários. E uma das análises que a gente faz é, até aqui, a alavancagem já existente nessa empresa, ele soube fazer uso disso? Ele enxergou o break-even da empresa dele? A empresa dele é uma boa operação? Isso é, se eu colocar o meu dinheiro lá,
ele vai saber multiplicar esse dinheiro ou ele vai derreter esse dinheiro? O que você me fala desse Bom, aspecto vou aí? te responder em dois momentos aí. Você falou duas coisas que eu acho que são fundamentais. O primeiro é como utilizar o dinheiro. O segundo é, estou precisando desse dinheiro, né? Tem muito empresário que... Aí eu vou pro pequeno empresário, depois eu vou pro médio empresário, tá? O pequeno empresário, eu vejo que ele comete um erro muito grande. O pequeno empresário, geralmente, ele pega dinheiro, não é para alavancagem. Não é para alavancagem, é por erro de gestão. A empresa operacionalmente não é lucrativa. Ele está precisando de capital de giro para poder pagar os custos operacionais. É para tampar buraco que a Aí, gente chama. quanto mais dinheiro ele pegar e colocar na empresa, mais ele vai afundar. Ele está pegando dinheiro, não é para alavancagem, como vocês fazem. O dinheiro de vocês está aqui para aquela empresa que está num ponto que ela precisa de um. Eu vejo o trabalho que põe na tela, assim, ele é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil. Empresas como vocês desenvolvem a economia do Brasil. Eu tenho uma operação, é muito fácil falar sobre isso. Eu tenho uma operação, faturo 10 milhões por mês. Essa operação me dá 10% de lucro, 1 milhão. Beleza? E aí eu tenho capacidade, eu tenho mercado, eu tenho estrutura, eu tenho gestão, mas eu preciso, para poder alavancar, sair dos 10 milhões e para 50 milhões de faturamento, fazer um puto investimento ou comprar mais, ter um estoque maior, aumentar o meu galpão, negociar melhor com os meus fornecedores, comprando uma quantidade maior. E eu não tenho esse capital para poder fazer essa alavancagem. Meu problema não é de mercado, não é de gestão. Aí sim é de alavancagem. Põe na tela que a gente resolve. Meu amigo, me presta aí, me manda esse dinheiro aqui para dentro, que com esse dinheiro, em vez de eu faturar 10 milhões, eu vou faturar 20, 30, 40, 50. Eu saio de 1 milhão de faturamento, vou para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 milhões de faturamento. Isso é alavancagem. Isso é sensacional. Eu levaria, com o meu próprio resultado, quanto tempo para chegar nos 50 milhões? Tendo lucro ali de 10%, 1 milhão de lucro, por exemplo. Vou levar 2 anos? Compõe na tela, com dinheiro de alavancagem, eu levo 6 meses. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Porém, o empresário tem que estar preparado. Porque muitos empresários, aí eu vou para o pequeno e para o médio empresário, que eu vejo principalmente, eles vão atrás do crédito para tampar buraco. Por erro operacional. A empresa não está gerando lucro ou não tem um controle financeiro bem feito, não está gerando lucro, ela pega dinheiro emprestado para poder pagar prejuízo operacional. Sem nem fazer conta. Sem nem fazer conta, e não tem o controle. O cara pega o dinheiro, vai colocar dentro da empresa, passar 4, 5, 6, 7, 10 meses, o dinheiro acabou. Isso não é um crédito, isso é um balão de oxigênio. Isso é um balão de oxigênio. Para ganhar uma sobrevida e ver se arruma uma solução no meio do caminho, né? Exatamente. É a conta, né? O que cabe de custo financeiro na operação? A que prazo, com que estrutura de crédito eu tenho que trabalhar, né? Eu falo muito durante as nossas visitas, quando eu tenho o prazer de estar em algum cliente parceiro nosso, é que a antecipação de recebíveis, por exemplo, meu pai falava muito, meu filho não deu passo maior do que a perna. O recebível é o tamanho da perna da empresa. Aquilo ali ele já vendeu, já performou. Se ele conseguir viver dentro da antecipação, eu acho que é interessante para ele. Se ele tiver um projeto maior de construção de um galpão, para ampliação da empresa, já tendo uma certeza de uma demanda comercial, para não imobilizar capital e não fazer novo faturamento e nova receita com aquilo, se ele tem um projeto desse, estrutura uma linha específica para isso. Aí já não é caso de antecipação de recebíveis, porque a gente também vê muita gente errar com isso. Vai antecipando o recebível, imobiliza aquele recurso ali, arrebenta o fluxo de caixa a curto prazo e depois não sabe para onde ir. A gente está vendo essa avalanche de RJs aí, muito por falta de cuidado na hora dessa análise também, né? E muitos empresários também na esperança de alavancar e uma hora o negócio engrenar e no meio do caminho ele acaba não engrenando, ele não tem muita saída. Nesse aspecto, a estratégia do empresário, nessa conta de enxergar se vale a pena e como deve ser feito, você e a Ideia Brasil também ajudam nessa análise durante os seus cursos. Já vi algumas vezes você falando de alavancagem, eu já vejo que você é extremamente conservador com isso. Está lindo, está certo, tá muito, muito forte essa cultura que você tem, mas quando você entende que o empresário tem que alavancar,
Como que você instrui o empresário a proceder, a praticar essa alavancagem, essa tomada de recursos? Excelente pergunta. Eu tenho 3 pilares fundamentais para a gestão de uma empresa. Não são só esses 3, mas esses 3 eu acho que eles são fundamentais. Assim. Se tivesse numa ordem de importância, vamos colocar assim, seriam esses 3. Primeiro é a gestão econômica. O que é a gestão econômica? Uma empresa necessariamente, isso é para pôr na tela, isso é para o Ideia Brasil, isso é para qualquer empresa, tem que ter o menor custo possível sem perder qualidade. Se você que está vendo isso aqui gosta de dinheiro, ama lucro, você necessariamente tem que odiar custo. A única coisa que acaba com o lucro de uma empresa não é falta de venda. Muita gente acha que é falta de venda. Não, não é falta de venda. Eu provo isso aqui agora. É custo elevado, é custo desnecessário. Se eu faturo 1 milhão, gastei 900 mil, eu tive 100 mil de lucro, 10%. Né? Me custou 900 mil, tive 10%. Se eu faturei 1 milhão, tive um custo de 920, eu tive 80 mil de lucro. 20% a menos. Eu fiquei 20% mais pobre. Se eu faturei 1 milhão e gastei 880, eu tive 120. Eu fiquei 20% mais rico. Qual foi a única variável que mudou? O custo. Vendendo a mesma coisa. E tem empresa que faz até a mesma operação, está no mesmo segmento, na mesma cidade, uma de frente para a outra. Uma vende 1 milhão gastando 900, a outra vende 1 milhão gastando 880 e a outra vende 1 milhão gastando 920. Então, se uma empresa que vende 1 milhão fazendo a mesma coisa que a sua faz e ela gasta 880, você gasta 900, ela é 20% mais eficaz que você. Verdade. Então, esse é o primeiro pilar. Então, quando uma pessoa vem falar sobre gestão, pegar dinheiro, alavancagem, etc., meu amigo, toma conta do seu dinheiro primeiro. O dinheiro que você tem, você tem que tomar conta dele. O que é tomar conta do seu dinheiro? Ter o menor custo possível. Não gastar dinheiro à toa. E aí tem 2 custos na empresa, os necessários e os desnecessários. Desnecessário você elimina, você não reduz. Olha, mas tem empresa que tem custo desnecessário? Tem vários exemplos. O cara tem um custo que se ele tirar, eliminar aquele custo, a operação continua girando, faturando a mesma coisa sem aquele custo. E tem um custo que é necessário, que tem que ser reduzido. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, agora, isso faz a empresa ser mais lucrativa. Agora o segundo pilar é o financeiro, porque também muitas empresas, eles têm o lucro na operação, a operação é viável, mesmo assim o empresário não vê o dinheiro por falha de gestão financeira. Não tem um fluxo de caixa projetado, que ele consiga enxergar a entrada e a saída do dinheiro, onde ele consegue equalizar. Tem muita empresa, cara, que pega dinheiro, como você falou, pega dinheiro sem necessidade. Você chegou a citar. Por exemplo, hoje eu tenho 10 mil para poder pagar de conta. Não tenho os 10 mil. Aí eu vou pagar incêndio, antecipo o cartão, arrumo os 10 mil, pago. Aí chega na sexta-feira, tem 10 mil sobrando na conta. Ou seja, é um descompasso financeiro, não é falta de dinheiro. O dinheiro só não estava no dia na hora que eu precisava. Mas ao longo do período eu tive mais dinheiro do que o necessário. Isso é muito comum. Ferramenta que resolve isso, fluxo de caixa. E aí, para você, se você tem uma empresa economicamente viável, tem uma gestão financeira muito bem feita, aí, com esses 2 requisitos, eu sou 100% a favor, qualquer empresa, pegar dinheiro emprestado para alavancagem. Para crescer. Para crescer. Sou 100% a favor. Porque se Nós você... vamos fazer uma parceria então, cara. Você deve ter um monte de cliente lá para mim do IDEA. Tem muita gente, muita gente. Vamos conversar. Esses 2 pilares, eu falei que eram 3, né? Esses 2 pilares organizados faz a saúde financeira da empresa tá ok. O terceiro pilar é a gestão de pessoas. Porque se eu tenho... Esse assunto é bom, hein? Esse assunto é bom. Eu tenho econômico, tenho financeiro controlado, pego mais dinheiro para alavancar, se eu não tiver uma gestão de pessoas muito boa, hoje eu tenho 50 funcionários, dou para 200, eu perco a mão. A minha empresa vai perder a qualidade do serviço, eu vou ter uma rotatividade maior, vou aumentar o custo da minha empresa, vou ter retrabalho e vou gerar um problema, vou alavancar economicamente, financeiramente, mas vai ter um outro gap aqui do lado da gestão de pessoas, que são os pilares para poder me ajudar a crescer. Não adianta também eu crescer financeiramente, mas não ter um grupo de pessoas que vão estar do meu lado para poder sustentar aquela operação que vai dobrar, triplicar de tamanho. É bom conversar com esses caras assim, gente, que eles pingam um monte de bola na área pra gente, né? Gestão de pessoas.
O empresário hoje no Brasil é tratado como quase um bandido, né? Infelizmente. É uma É uma pena, né? visão E distorcida aí o demais da empresário profissão, né? fundou uma empresa, o empresário tem um know-how, tem no DNA dele fazer alguma coisa, ele é especialista em alguma coisa, começou muitas vezes sozinho, hoje ele tem uma empresa com alguns funcionários, um deles o gestor financeiro. Cada área, à medida que ele vai crescendo, ele contrata um especialista, cada dia mais caros, porque a mão de obra está cada vez mais escassa e pessoas especializadas em algumas, especialistas em algumas áreas, elas estão tendo fartura de oportunidades, né? As que buscam, né? Tem umas que não buscam. O empresário não pode ser culpado por tudo sozinho, ainda que ele seja o comandante daquele navio. A equipe hoje, criar uma equipe nesse momento, com engajamento, sentimento de pertencimento. Eu vou um pouco mais longe. O povo fala de sentimento de dono, né? O que você sente hoje dentro das empresas? Tem algum felizardo, algum empresário felizardo que tem de fato essa equipe que se dedica e mutuamente, assim como o empresário, tem gratidão por essa parceria? Me fala sobre essa parceria empresário, colaborador. Como que você sente isso dentro das empresas hoje? Bom, primeiro eu vou te responder se tem alguma empresa que tem essa relação. Tem, chama Ideia Brasil. Se Uau. você chamou isso de um empresário felizardo, que tem essa reciprocidade das pessoas que trabalham, eu sou esse empresário felizardo. Não sei se é, eu acredito muito em Deus, não sei se é Deus que coloca essas pessoas no meu caminho, mas eu sou muito feliz com a minha equipe. Mas a gente trabalha dentro do Instituto a nossa cultura com uma força muito grande e a relação. Eu trabalho muito a relação. A relação para mim é a seguinte: no final, o objetivo final de uma empresa é o lucro, né? O lucro que vai financiar qualquer outro desejo que você tem. A missão do Ideia Brasil, por exemplo, não é lucro. Nossa missão é compartilhar conhecimento de gestão com os empresários de pequenas e médias empresas, numa linguagem simples e prática, a fim de gerar desenvolvimento. Bem feito, É muito bem isso que... feito, aliás, parabéns por isso. Obrigado, cara. É isso que nós fazemos. Quando eu saio de casa, falo com as minhas filhas, ó, papai vai viajar, tá indo ali ajudar os empresários a gerar desenvolvimento no nosso país. É isso que eu Uau. faço. Quando eu contrato uma pessoa para trabalhar na minha logística, para imprimir material, para poder fazer uma reserva de hotel, para poder fazer compra de passagem, que é um processo bem operacional, o meu processo de seleção, por exemplo, você está sendo selecionada para isso aqui, ó, para ajudar os empresários de pequenas e médias empresas do Brasil a terem empresas mais lucrativas, com menos esforço e mais tranquilidade, para que eles tenham uma vida melhor, para que eles possam gerar mais emprego, para que eles possam gerar mais desenvolvimento da comunidade deles. É para isso que você está sendo selecionado. Isso é um selo de cultura Como forte, você né? vai fazer isso? Imprimindo material. A impressão do material, a reserva da passagem, a compra do coffee break, a reserva da sala para a gente poder fazer o evento, é o como ela está dentro da minha empresa gerando desenvolvimento na vida dessas pessoas. Como é que eu gero? Dando a aula. Como é que o meu financeiro gera? Gerenciando bem a minha empresa. Mas o que eles estão fazendo ali não é gerenciar o financeiro da empresa, imprimir material e nem eu dar aula. Eu não dou aula, eu gero desenvolvimento. A aula é o meio. Se amanhã eu desenvolver uma pílula que a pessoa toma e a partir daquela pílula ela consegue ter os resultados que a gente consegue gerar através da aula, eu paro de dar aula e vou dar uma pílula para ela tomar. Não precisa ficar na aula. Então a aula é o meio. Eu não sou professor. Eu não me vejo como professor. A minha missão é gerar desenvolvimento. Então a gente trabalha isso muito dentro da empresa, dentro do Ideia Brasil. As pessoas saem de casa com essa missão. Isso gera um pertencimento muito grande e um orgulho muito grande. Por quê? No final a gente tem o depoimento dos nossos alunos. Pô, estava quebrando. Fui lá, fiz o Ideia Brasil, hoje eu tenho um faturamento de R$500 mil, estava quase quebrando. Estou com 0 funcionário, hoje eu tenho 30 funcionários. Só move a vida, meu casamento estava acabando, minha família estava indo por água abaixo, e através do conhecimento que eu adquiri, do método, eu consegui gerar esse resultado na minha vida. E eles têm muito orgulho disso, realmente. Então,
vamos lá, né? A relação que a gente cria é uma relação dessa missão que nós temos, de fato, a gente deixa isso muito claro, mas eu também deixo claro uma outra coisa. Empresa, ela é ela tem no final o principal objetivo final dela é gerar lucro. Eu só consigo fazer essa transformação se a minha empresa for lucrativa. E eu vivo dela. A minha filha come dela, eu moro por ela, eu viajo por ela, pelo resultado que ela dá. Eu sou sustentado pela minha empresa também. Então eu tenho objetivo de lucro também. E aí tem uma questão que é muito importante todas as pessoas entenderem, não só o empregador, como os empregados. Essa relação ela só dá certo por um motivo. O ser humano é um ser social. Nós vivemos em sociedade. Nós agrupamos, nós vivemos em grupo. Hoje aqui nós estamos aqui, ó, o tanto de gente está aqui, né, gravando esse podcast e etc. A gente vive em sociedade. Por quê que o ser humano vive em sociedade? Porque ele quer atingir os objetivos pessoais dele. Se você quer jogar bola, o que você vai fazer? Vai ligar para um grupo de amigos, vão jogar bola? Para quê? Para poder satisfazer o seu objetivo pessoal. Você está aqui, me convidou aqui para poder fazer esse podcast, porque você tem um objetivo pessoal com isso. Você quer divulgar o Põe na Tela, você quer começar a fazer esse trabalho, você quer gerar um resultado no digital para poder atrair mais pessoas para conhecer a sua empresa e no final você ter um resultado. Senão você não teria me chamado. Se você quiser tomar uma cerveja, você vai me ligar, leva eu tomar uma cerveja, mas quem quer tomar cerveja é você. Você paga, viu? Beleza? Então a gente agrupa, a gente vive em sociedade para poder atingir os objetivos pessoais. Uma empresa também é um órgão social, não social de beneficente, é uma entidade que agrupa pessoas. O ambiente de uma empresa é um ambiente sociável. E por que que a empresa agrupa pessoas? Qual é o único objetivo de você contratar uma pessoa para trabalhar para você? Para no final a empresa atingir o objetivo dela. Que é o quê? Lucro. Lucro. Que é o objetivo de quem? De todos. Do dono. Do dono. O principal objetivo da empresa é lucro, é o objetivo do dono. Então agora você está me dizendo, mas senhor quem está lá na Júnior, empresa tem lucro e ganha dinheiro também. mas vamos lá, Isso, você está me dizendo que você está contratando pessoas, você está tirando a pessoa de dentro da casa dela para ir trabalhar para você, sim, para ela poder fazer você ficar rico. E você quer que ela faça isso? Sorrindo. Oi, gente, cheguei aqui no Põe na Tela hoje, vou deixar o Júnior mais rico hoje. No final do ano ele vai viajar, vai poder usufruir do dinheiro que eu trabalhei aqui 12 meses e dei para ele. Por que a pessoa se submete a isso? Justamente pelo que você falou. porque ela tem os objetivos dela Ela também. também tem os objetivos dela. Então ela está usando de uma propriedade privada, que é minha, a empresa é minha. Eu que montei essa empresa. Você que montou o Põe na Tela com seus sócios. Vocês que ficaram noites e noites pensando, sem dormir, pegaram todas as suas economias, quando você era funcionário, pegou toda a sua expertise ali e se arriscou montando o negócio. Só uma correção, ficaram não, ficamos ainda. Ficamos? Ficamos noites acordadas. Acordar, ficamos com noites acordadas. Ficam noites acordadas, né? Hoje. Pois é. Então, você pegou toda essa sua energia, montou um negócio que é seu. Se amanhã você quiser fechar as portas, você fecha, você tem direito. Se você quiser vender, você vende. Se você quiser doar a sua empresa, você doa, esse negócio é seu. Né? E aí o funcionário ele está usando dessa ferramenta também para atingir os objetivos dele. Neste momento, o objetivo se torna um objetivo comum. Por isso que essa relação dá certo. Né? Porém, e os dois lados eles são fundamentais. O empresário não vive sem o colaborador, da mesma forma que o colaborador não vive sem o empresário. Não tem que ter essa disputa, não tem que ter essa guerra, não tem que ter esse quadro que pintam que o empresário é uma pessoa má, que ele só pensa em dinheiro, só ganha dinheiro usando das pessoas que estão ali, do trabalho das pessoas. Claro que não. Isso é uma troca, pô. Isso é uma troca, poxa. Uma troca muito justa. Porém, é uma troca justa que é pintada de uma outra forma para a sociedade. Até a lei não é justa. A lei não é justa. E eu vou provar aqui, pelo menos é a minha visão. Cheguem para os seus funcionários aí, vocês que estão assistindo. Faça uma pesquisa, chama 10 funcionários seu. E fala assim, meu amigo, se você me pedir demissão, você chegar para mim assim, ó, eu não quero trabalhar para você mais,
Muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui na sua empresa, foi fantástico, mas eu quero seguir outros caminhos, porque a sua empresa não me gera condições de atingir os meus objetivos pessoais hoje. Isso pode acontecer. A pessoa pode ficar maior do que a empresa ou não quer mais aquilo para ela. Qual o problema? Nenhum. Mas pergunta para ele se é justo, então, a partir do momento que ele fizer isso, ele pagar uma multa para a empresa por estar pedindo demissão. Eu posso garantir. Se você perguntar para 1000, os 1000 vão falar que isso não é justo. Aí você faz a segunda pergunta. Ah, é? Então não é justo você pedir demissão. Mas a empresa te demitir, você acha justo pagar uma multa? Porque é isso que a lei fala. Polêmico, hein? É isso que a lei fala. É. A lei fala que se eu mandar um funcionário embora, eu estou fazendo uma coisa que eu tenho que ser multado. Você é multado por quê? Quando você parar o carro aqui na frente e chegar ali e ter uma multa. Você infringiu Você fez uma coisa errada. Você fez uma coisa errada. Você fez uma coisa errada. Você tá sendo punido. A multa é uma punição. Sim. Então o empresário, nessa relação, por lei, ele é punido no país. Por lei. A lei pune o empresário. Não deveria ter isso. É uma relação, tinha que ser uma relação madura. Tinha que ser uma relação de homem para homem, de pessoas adultas, pessoas que têm capacidade de tomada de decisão por si só. Mas não, o empregado, pela lei, é o coitadinho, é o que tem que ser protegido. Porque senão o empregado... Que é isso, gente? Isso tem que ser uma relação aberta. E no meio disso tudo tem pessoas que se destacam. Né? Sentimento de pertencimento, coração de dono do negócio. É uma característica dos vencedores que saíram, trabalharam para alguém um dia nessa vida. A gente trabalha para alguém sempre, né? O empresário trabalha para alguém um dia também, né? Os empreendedores que hoje têm seus negócios, a característica deles, enquanto colaboradores de alguém, é de sentimento de dono, de cabeça de empreendedor, desde um primeiro momento, desde quando ele ganhava um salário mínimo, passou para 2 e foi crescendo. Normalmente, ele já nasce com um perfil de empreendedor. Isso tudo para ele realmente, ele tem de fato gratidão, carinho com o empresário que o acolheu, o ensinou, o desenvolveu, deu oportunidade. Você sente isso normalmente nas suas consultorias ou isso é balela? Eu sinto. É um perfil realmente. As pessoas que hoje são empresárias, que um dia foram CLT, desde o início elas sabiam que um dia elas seriam empresárias. Eu acredito muito nisso. Elas tinham um plano sempre? Elas tinham, talvez, não um plano tão explícito. Talvez lá ela não falava ainda, um dia eu vou ser empresário. Talvez em algum momento ela foi despertada. Mas as características assim de comportamento já talvez demonstravam que ela um dia teria o seu próprio negócio. Isso aconteceu comigo, cara. Meu pai sempre foi empresário, sempre foi empreendedor. Meu pai tinha oficina de carro, começou com bar aqui em Belo Horizonte, depois teve oficina de carro, depois teve a oportunidade de ir para o ramo hoteleiro, né, do turismo. E eu vejo o seguinte, eu sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, desde pequeno. Quando meu pai mudou para Porto Seguro em 82, ele teve a oportunidade de construir o 5º hotel de Porto Seguro. Meu pai chegou lá, só tinham 4, ele construiu o 5º. Hoje tem 800 hotéis, sei lá, 880 hotéis. E quando ele chegou lá, eu tinha 7 anos nessa época, 2 anos depois que eu estava em Porto Seguro, isso em 86, 87, ele construiu a primeira barraca de praia de Porto Seguro, fora, para quem conhece e estiver assistindo, fora uma areazinha que já tinha umas 5, 6 barracas, que era Mundaí, uma praia que tem Porto Seguro. A orla inteira não tinha. Hoje tem aquela quantidade de barracas lá que vocês conhecem. E aí, quando eu ia de férias, eu com 9 anos, 8 anos, eu trabalhava para o meu pai, como garçom, comecei a trabalhar como garçom, ganhar o meu dinheirinho, até que eu lembro, no meio de umas férias, meu pai, estou ganhando muito pouco aqui. Eu quero ganhar mais dinheiro. Falou assim, mas então, o que você vai fazer? Eu vou vender sanduíche na praia. Aí meu pai me ajudou, foi no supermercado, eu não sabia fazer sanduíche natural, meu pai sempre cozinhou e tal, falou assim, não, vou te ajudar a fazer sanduíche. Nós fomos, compramos os ingredientes, pão de forma, comprei atum, comprei frango desfiado, fizemos lá 2, 3 tipos de sanduíche, eu saía vendendo aqui na praia. Isso com 9 anos de idade. 9 anos, ou seja, já estava na veia. Carnaval, eu ia para Porto Seguro, quando eu já estava um pouco mais velho, com 15, 16 anos, meu pai comprava para mim cerveja e eu vendia na passarela do álcool, no carnaval. Em vez de estar lá pulando, eu estava vendendo cerveja, vendia tudo.
Chegava no final do carnaval, pagava meu pai, pegava minha grana e ia embora para Belo Horizonte. Você vendia mais ou consumia mais, hein? Cara, pô, mas aí você me coloca numa situação aqui e tal. Mas sabe o que eu fiz uma vez, cara? Que aí eu aprendi uma coisa, tá? Eu aprendi uma coisa. Isso foi eu fiz isso de maneira sem saber sobre gestão. Mas teve um carnaval que a gente estava na quarta-feira de cinza e eu ainda tinha uma quantidade de cerveja para poder vender. Eu não ia girar aquilo naquele momento. Eu queimei, vendi a preço de custo. Então, eu lembro de Skol a R$1, Skol a R$1, saía vendendo a passarela, Skol a R$1, a gente vendia 2, 3, e na época era R$1 latinha de cerveja. E os outros vendedores ficaram loucos comigo, mas eu estava encerrando a minha operação. Eu dali ia embora para Belo Horizonte, não ia ter oportunidade de vender depois, ou seja, era girar o estoque. Se eu ficasse com aquele ali parado, não ia gerar o resultado todo que eu precisava que gerasse. E aí eu queimei. Eu falo isso com os empresários. Estoque tem uma finalidade: ser vendido. Estoque parado não te gera resultado nenhum, né? Então, lá atrás, enfim. Então, cara, eu acho sim que uma pessoa que tem a veia empreendedora, desde lá de trás, ela já tem um pezinho para poder, em algum momento, ser empreendedora. E eu fui funcionário. Eu tive essas experiências, né, de vender, mas com 14 anos, eu tive a minha primeira carteira assinada. Trabalhava numa oficina mecânica aqui em Belo Horizonte, dos 14 aos 17 anos. Aí, depois dos 19 aos 23 anos, eu trabalhei vendendo carro, carteira assinada em Vitória da Conquista. Foi ali que eu tomei a decisão mesmo de ser empresário e montar um negócio para mim. Muito bom. Isso então fica aí um recado para todo mundo que hoje está na batalha, vivendo o sonho de alguém, né? Ela pode pensar um dia em sair desse lugar e crescer, que seja com esse próprio empresário que hoje a acolhe, e enxergar o empresário com um pouco mais de gratidão. A gente vê tanto esse assunto hoje. Você falou do IDE, eu vou falar do Põe na Tela também. A gente tem uma galera, lá o clima lá é muito bom, você esteve lá conosco, conheceu, né? Clima muito bom, gente que está lá há muito tempo, desde da fundação, né? A empresa vem crescendo bastante. A gente vem buscando muito isso. Pessoas que tenham uma faísquinha de empreendedorismo na veia, ela vai ter um pouco mais de casca, um pouco mais de tolerância e perseverança para enxergar e ir além. A sua história é uma história maravilhosa e eu não podia deixar de te perguntar, além de ministrar esses cursos, as suas palestras através do IDEA Brasil, cada dia numa cidade, parabéns pela luta. Te vejo cada dia num canto desse país. Não deve ser fácil, né? Ainda mais quando você tem 3 mulheres em casa para cuidar, né? Muito parabéns, cara. Que Obrigado. exemplo de luta, de batalha, né? A gente faz com muito carinho, cara, com muito amor isso Você, aí. além disso, você também dá palestras em empresas, porque a gente vai fechar um negócio aqui agora, vai participar da nossa campanha falando um pouco disso para o nosso time Põe na Tela lá. Você também tem esse produto ou você está mais focado só mesmo em ministrar esses seus cursos pela IDEA Brasil? Bom, o nosso principal negócio é ministrar os treinamentos, né? A gente tem um processo, a gente tem um método de gestão desenvolvido, né, pelo Instituto desde 99 que a gente implanta, hoje já são, esse ano a gente completa 26 anos, já são 55 mil empresários aí que nós capacitamos em todo o Brasil. Hoje a gente tem escritório em Minas, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná. E o foco nosso principal é a capacitação do empresário. A gente acredita que ele precisa, para qualquer passo que ele vai dar depois, estar preparado e capacitado na gestão. Como eu falei, ele é muito bom na operação, em vender, em produzir, em atender o cliente, mas a gestão fica de lado. Então, esse é o nosso principal foco. Mas, cara, a gente sempre tem, né, demanda de fazer uma palestra, de fazer uma consultoria, etc. E, dependendo do projeto, a gente assume. Fazer isso para o Põe na Tela vai ser um prazer muito grande poder contribuir aí, né, com vocês. Pode ter certeza, é só me convidar que eu vou estar lá agarrado. Estamos combinados, meu irmão. Parabéns pela história, obrigado pelo seu tempo de vir aqui falar um pouquinho para nós, contar essa história. Viver um pouquinho, a gente fala tanto disso, né? A gente bate tanto papo ali, eu te perturbo tanto, Léo, aquele assunto tal, aí você me dá mais uma aulinha, né? Eu devo estar te devendo uns piques aí, depois a gente conversa sobre isso. Eu aprendo demais com você também, meu amigo. Você tá louco.
Mas muito obrigado pelo seu tempo, prazer imenso estar aqui com você, batendo esse papo. Vamos bater mais alguns papos aí para frente, tá? Sempre que a gente tiver uma ideia boa, que a gente entenda que possa enriquecer de alguma forma o nosso próximo aí, vamos estar junto aqui. Cara, vai ser sempre um prazer imensurável. Você sabe o tanto que eu gosto, né, de você. A gente é irmão. Não tem outra palavra para poder descrever a amizade, a nossa relação é de irmão. Obrigado mesmo. Muito sucesso. Muito sucesso Obrigado. não, né? Mais sucesso. Para nós. Mais, porque já chegou num nível de sucesso, hein, meu amigo? Eu não sei onde você vai parar, não. Tô até com medo de nunca mais te ver, você viajar para esse mundo afora aí. Deixa nas mãos de Deus e vamos trabalhar. Obrigado. Valeu, Obrigado, irmão. Léo. Abraço. Valeu demais. Valeu, valeu, valeu.